quais as mudanças aí nesse mercado de trabalho, né, que foram trazidas pelo BIM, né, qual é o contexto que nós temos para isso, tá? Então, é o seguinte, nós temos uma questão bastante importante dentro dessa cadeia aí da construção civil, que é o seguinte: no Brasil, né, nós temos tradicionalmente uma indústria da construção civil em que nós temos um conjunto muito grande de profissionais com uma formação muito deficiente, não é? Então, era comum, por exemplo, nós termos alguém que, por falta de oportunidades, foi se tornar um ajudante de pedreiro no primeiro momento, pedreiro depois. Tivemos momentos também, né, de boom da construção civil no Brasil, em que qualquer um, efetivamente, com um mínimo de conhecimento na área, por conta da alta demanda, já passava a se intitular pedreiro, passava a se intitular mestre de obras, passava a se intitular azulejista, enfim, nós temos, né, tradicionalmente na indústria da construção civil no Brasil, por conta de ser um processo muito artesanal ainda, né, um processo bastante tradicional, bastante artesanal ainda, a gente infelizmente tem essa tradição de uma mão de obra muito pouco qualificada. Isso acontece principalmente na obra em si, né, ali no canteiro de obra, então quem efetivamente faz a edificação subir ali, né? Então para esse aspecto, pontualmente, né, nós temos efetivamente esse cenário, né, de uma baixíssima qualificação, regra geral, né, uma baixíssima qualificação, e isso acarreta, né, e gera uma série de problemas efetivamente dentro dessa indústria da construção civil, não é? Então, nós temos uma taxa de desperdício altíssima, né, nós temos uma taxa também muito grande de erros em obra, temos uma taxa grande, uma divergência grande entre valores orçados e valores efetivamente realizados em relação a uma obra. Então nós temos todo um cenário de problemas, e boa, né, e parte significativa destes problemas são efetivamente por conta de uma mão de obra com baixa qualificação. E nós estamos, né, eu conversei aqui, comentei aqui neste momento específico sobre aspectos ali daquela mão de obra voltada para a obra em si, né, para a construção em si. No entanto, nós temos também que observar o aspecto dos demais profissionais aí da construção civil, né, aqueles que são desde o arquiteto, o projetista, o designer de interiores, que desenvolvem, e os engenheiros diversos que desenvolvem os diversos tipos de projetos, né, que serão empregados depois na fase de construção, né? Temos também ali a cadeia de outros arquitetos, de outros engenheiros que farão o acompanhamento da obra, né, que farão essa gestão da obra efetivamente. E esse grupo em que, né, estamos mencionando aqui constantemente os arquitetos, os engenheiros, os projetistas, né, principalmente, esse grupo até então trabalhava, né, em outros momentos, trabalhava com baixíssima tecnologia, né? Trabalhava, por exemplo, com lapiseira, com caneta nanquim, depois passaram a trabalhar a partir da metodologia CAD, né? Então já tiveram desenhos assistidos, né, orientados, auxiliados por computador. Já houve uma ampliação aí das possibilidades, já houve uma possibilidade de maior produtividade também. No entanto, o modelo CAD, como nós já abordamos aqui e comentamos com certa frequência, é um modelo em que nós ainda temos um processo artesanal muito grande, é um processo ainda muito sujeito a erros, é um processo ainda no qual nós temos um aspecto artesanal grande, portanto nós temos pouca confiabilidade dentro ainda dos processos CAD. Quando nós somamos esse cenário todo, né, de metodologias CAD, por um lado, e juntamos isso a uma mão de obra com baixa, regra geral, baixa qualificação, nós infelizmente temos um cenário que é dos piores. Infelizmente nós temos um cenário que é dos piores. Nesse sentido, nós passamos a ter, né, de alguns anos para cá, nós passamos a ter, especialmente quando a gente pensa em grandes empresas, um investimento grande, tanto na formação
dos seus profissionais, dos profissionais do seu quadro, quanto também na implantação de uma série de tecnologias voltadas aí para a construção civil, para a área de projeto, para a área de desenvolvimento, para a própria construção, né? Passou-se a adotar uma série de tecnologias, uma série de metodologias também, né? Uma das metodologias é o BIM, uma das tecnologias é, por exemplo, a realidade aumentada. Uma outra metodologia possível são as metodologias ágeis, né, como o Lean Construction, por exemplo. Então, nós tivemos nos últimos anos um avanço significativo dentro aí da indústria da construção civil em relação à implantação de novas tecnologias, à digitalização do ambiente de trabalho. Então, isso exigiu também e exige também, né, nós estamos ainda passando por esse momento de transição quanto a isso, exige uma mudança também do perfil do trabalhador da construção civil. Então, a inserção, por exemplo, de novas tecnologias, obviamente, modifica o perfil do trabalhador que vai atuar com essas novas tecnologias. Então, a gente não pode imaginar agora, especialmente em ambientes em que nós temos a implantação desses novos sistemas, dessas novas metodologias, dessas novas tecnologias, não dá para pensar mais que a gente vai tratar com profissionais com uma formação deficiente, né? Nós precisamos de uma formação bastante sólida, né, desses novos profissionais, para que eles tenham condições de lidar com todas essas novas ferramentas que surgiram aí dentro da indústria da construção civil e para que os benefícios dessas novas ferramentas sejam os benefícios financeiros para a construtora, sejam os benefícios de conforto, de eficiência, de atendimento a normas para o usuário, seja o benefício de produtividade na própria obra, produtividade no momento de projeto. Todos esses benefícios que todas essas novas metodologias, tecnologias e sistemas nos trazem, eles só se efetivam se e somente se o trabalhador daquela área souber utilizar de forma adequada todas essas novas ferramentas. Nesse sentido, a gente passa a ter uma mudança significativa do perfil desses novos profissionais da indústria da construção civil, porque eles passam a ter uma necessidade grande de lidar com uma série de novas ferramentas, né? Sejam essas ferramentas puramente tecnológicas, sejam metodologias, né? Sejam sistemas novos de trabalho. Ele passa a ter que ter domínio sobre tudo isso. Então, vamos começar a pontuar aqui, demarcar aqui alguns desses tópicos para a gente organizar esse raciocínio. Tá? Então, quero registrar aqui como primeiro aspecto importante a mudança do perfil do trabalhador com a introdução de novas tecnologias e ferramentas. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto aqui que eu quero destacar. Quero destacar ainda a questão da digitalização do local de trabalho, a forma como a digitalização do local de trabalho, né, como é que ela está transformando, modificando a forma como os próprios trabalhadores interagem com a tecnologia ali no seu dia a dia do trabalho. Então, imaginem, por exemplo, a seguinte possibilidade. Imagine uma empresa que já tem sistemas BIM instalados, que já tem, por exemplo, já está implantado um 4D do BIM, em que a gestão da obra em si é feita pelas ferramentas BIM. Nesse sistema, nós temos, por exemplo, a necessidade de ter no canteiro de obra os nossos modelos BIM, porque é através dele que a gente, de fato, vai fazer o acompanhamento da obra. Nesse sentido, o nosso mestre de obras, o nosso engenheiro responsável pela obra, existe toda uma equipe ali da obra que tem que ter condições de fazer esse acompanhamento através dos modelos BIM. E eles vão fazer isso através de tablets, através de notebooks, através de óculos de realidade aumentada. Tudo isso exige, obviamente, novos conhecimentos dos profissionais envolvidos. Tudo isso, obviamente, exige
uma série de treinamentos novos para esses profissionais envolvidos. Então, ele transforma, né, esses aspectos, por exemplo, transformam como os trabalhadores interagem com a tecnologia no seu dia a dia, né? E essa tecnologia modifica como eles interagem com a sua atividade profissional no dia a dia. Então, isso aqui é um aspecto muito importante. Outro aspecto que eu quero pontuar aqui, ainda nessa esteira de raciocínio, é a questão de que, para adotar efetivamente, né, as novas tecnologias, as empresas precisam desses profissionais, desses novos profissionais, também bem treinados e com domínio dessas novas ferramentas e tecnologias, porque é só assim que os benefícios, né, os supostos benefícios de todas essas novas ferramentas, é que elas se concretizam. As ferramentas, né, não trabalham por si só, né? Todo um sistema BIM, por exemplo, ele não trabalha sozinho, né? O projeto não se realiza sozinho, a gestão da edificação não se realiza sozinho, o planejamento e acompanhamento de uma obra não se realiza sozinho, ele se realiza efetivamente a partir da ação dos diversos trabalhadores aí dentro de todo esse ciclo da indústria da construção civil, de projetos e tudo mais. Então, é o trabalhador efetivamente ali que vai fazer com que aqueles ganhos de produtividade, por exemplo, da tecnologia, que eles se efetivem ou não. Então, passa a ser absolutamente incongruente nós adotarmos uma série de novas tecnologias, uma série de novas ferramentas, se nós não tivermos também o treinamento adequado dos profissionais que vão de fato manusear isso no dia a dia. Todos esses novos aparatos, né, tecnológicos e ferramentais que a gente tem passam a ser utilizados nos últimos anos, eles exigem também, de novo, uma formação de profissionais adequados. E com isso, né, nós vamos comentar hoje especificamente de novos profissionais voltados e criados a partir do BIM especificamente. Mas esse raciocínio ele se expande para diversas áreas, diversos nichos específicos aí da construção civil, não é? Porque nós temos diversas novas metodologias, diversas novas ferramentas que estão sendo utilizadas, que estão sendo implantadas, né, que estão se tornando cada vez mais comuns aí no nosso canteiro de obras. Então, nesse sentido, todo profissional aí da cadeia da construção civil, de projetos, ele tem sim, né, que se atualizar e estar em dia, né, com essas novas possibilidades. Muito bem. Mais um aspecto importante, né, nessa mudança de cenário que nós temos. Deixa eu só completar esse tópico, né? Então, eu comentava que para adotar as novas tecnologias, precisamos de profissionais treinados para operá-las, tá? De novo, né? A gente não vai ter o benefício que a gente esperava se nós não tivermos o profissional que está operando de fato aquilo ali, apto a operar da melhor forma, tá bom? Muito bem. Próximo tópico ainda dentro desse contexto é o seguinte. Nós temos uma série de estudos, eu vou até deixar no link aqui no YouTube para vocês, estudos que indicam o seguinte. A demanda por habilidades, e são estudos aí do mercado de trabalho, né? Então, a demanda por habilidades tecnológicas, elas obviamente estão crescendo e continuarão a crescer. Então, essa é uma demanda crescente, de fato. Habilidades tecnológicas é uma demanda crescente. Mas, para além disso, a gente tem também um crescimento e uma tendência indicada por essas pesquisas de crescimento na necessidade de habilidades de liderança, de gerenciamento, de altas habilidades cognitivas e do trabalho colaborativo. Então, estes são outros aspectos que também vão mudar, né, já mudam, né, já estão mudando de forma significativa, de novo, a forma como são formados, da forma como são treinados e da forma como trabalham os diversos profissionais da cadeia aí de construção, de projeto, tá bom? Então, esse é também um aspecto importante, tá? E a questão específica, inclusive, da colaboração, né, do trabalho em equipe, do trabalho colaborativo, ela é um dos aspectos que o BIM especificamente também acentua muito e traz como possibilidade importante, tá? Então, esse é também um aspecto específico aqui para o BIM,
né? Embora essas pesquisas indiquem isso como uma tendência geral, né? Não só da indústria da construção civil, enfim, mas essa é uma tendência também importante para a construção civil e também importante quando a gente pensa em contexto do BIM especificamente, tá? Então deixa eu sintetizar esses pontos aqui para nós fecharmos esse tópico. Então, estudos indicam que as próximas habilidades exigidas serão habilidade tecnológica, de liderança, de gestão, altas habilidades cognitivas e, por fim, colaboração. Então, com isso, nós fechamos aqui, né, esse contexto, esse novo contexto da indústria da construção civil e tratamos também de alguns aspectos específicos do BIM dentro deste cenário, certo? Então, nós vimos que, fundamentalmente, os novos profissionais dessa indústria, eles precisam de uma formação sólida, de uma formação consistente, porque as diversas ferramentas que surgiram para que essa indústria da construção civil tivesse maior produtividade, melhor desempenho, realizasse melhores entregas, se realizasse, né, com custos mais baixos, tudo isso, né, todas essas possibilidades que uma série de novas ferramentas nos trouxe, né, dentre elas o BIM, todas essas possibilidades, elas só se realizam se o trabalhador, aquele que está ali na ponta de fato, executar e utilizar bem essas ferramentas. Então não dá mais para a gente contar com trabalhadores sem uma formação sólida na sua área, sem trabalhadores que tenham tido ali um treinamento adequado para operar aquela ferramenta, né? Muitas vezes uma ferramenta tecnológica, certo? Então é esse o grande cenário que nós temos de mudança aqui dentro do mercado de trabalho da construção civil, né? Que aconteceu nos últimos anos.